Eu sou Júlia Viviane e sou do 9º ano. Hoje estamos aqui para falar sobre a história de João Pessoa e comemorar seu aniversário de 438 anos. João Pessoa foi fundada em 1585. Nossa cidade já nasceu como uma cidade. Ela nunca precisou passar por nenhuma designação, como povoado, vila ou aldeia, porque ela foi fundada pela cúpula da Fazenda Real, ou seja, ela era uma capitania da coroa. Ela é considerada também a terceira cidade mais antiga do Brasil. No início da colonização, quando a colônia brasileira foi dividida em capitanias hereditárias, grande parte do atual território paraibano se localizava na então capitania de Itamaracá, sob domínio de Pero Lopes de Souza. Posteriormente, esta capitania foi desmembrada, dando origem à capitania da Paraíba. Posteriormente, João Pessoa foi criada durante o antigo sistema colonial para exercer funções administrativas e comercial, tomando forma a partir de uma colina à margem direita do rio São Juan. João Pessoa também teve vários nomes antes da atual denominação. Primeiro foi chamada de Nossa Senhora das Neves, em 5 de agosto de 1585, em homenagem ao santo do dia em que foi fundada. Depois foi chamada de Filipeia de Nossa Senhora das Neves, em 20 de outubro de 1585, no mesmo ano, em atenção ao rei da Espanha, Dom Felipe II, quando Portugal passou ao domínio espanhol. Em seguida, recebeu o nome de Frederikstad, ou Frederica, em 26 de dezembro de 1634, em homenagem ao príncipe Orange, Frederico Henrique, por ocasião de sua conquista pelos holandeses. Anos depois, mudou seu nome novamente, desta vez passando a chamar-se Paraíba, a 1º de fevereiro de 1654, com o retorno ao domínio português, recebendo a mesma denominação que teve a capitania, depois a província e, por último, o estado. Em 4 de setembro de 1930, finalmente recebeu o nome de João Pessoa, que foi uma homenagem prestada ao presidente do estado assassinado em Recife por ter negado o apoio ao Dr. Júlio Prestes, candidato oficial à presidência da República nas eleições de 1930. A primeira capela da cidade foi erguida onde hoje se situa a Catedral Metropolitana, datando do início da colonização. A mesma foi construída para o culto da Nossa Senhora das Neves, padroeira da cidade. Alguns registros históricos afirmam que a cidade de João Pessoa, quando ainda se chamava Frederikstad, foi invadida por holandeses que estavam atraídos pela riqueza de açúcar, e que nessa época João Pessoa tinha 18 engenhos de açúcar e aproximadamente 1.500 habitantes. Em 1888, a cidade possuía 3.000 moradores, 5 ermidas, uma matriz, 3 conventos e uma igreja misericórdia com seu hospital. Por sua vez, em 1859, já contava com cerca de 25.000 habitantes. Até o início do século XIX, a cidade era habitada praticamente por militares, administradores e religiosos. No entanto, com a ampliação do comércio brasileiro em geral, João Pessoa, bem como todo o litoral brasileiro, teve seu povoamento muito acelerado. Na parte baixa da cidade encontravam-se os prédios da alfândega, os armazéns do porto e as casas comerciais, que eram prédios que ainda se podem ver hoje em dia, mesmo que estejam em ruínas. Já na parte alta, localizavam-se as construções administrativas, religiosas e os prédios residenciais de alto padrão. Até a década de 1910, a lagoa do Parque Solon de Lucena não permitia o crescimento da cidade em direção ao litoral. Em 1913, no governo de Saturnino de Brito, foi realizado o saneamento da bacia da lagoa, permitindo, com isso, a expansão da cidade em direção ao leste e ao sul. Após permanecer por mais de 3 séculos restritas às margens do rio São Juan e à colina onde fora fundada, agora denominada João Pessoa, a cidade avança para o leste, em direção às praias, num crescente processo de urbanização que se estende até os dias atuais, com a sua população de mais de 500.000 habitantes.